Eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. A tarde de hoje foi uma tarde de comunhão e pedindo da parte de Deus uma palavra para ser ministrada hoje aqui. Eu não vou pregar para você hoje, eu vou pregar para a pessoa que está ao seu lado, e há uma probabilidade muito grande do Senhor Deus ter me trazido hoje aqui para que eu possa pregar apenas para uma pessoa. Outros sim, a ministração que eu vou fazer no teu coração à luz da Bíblia, há uma probabilidade também muito grande que há muito tempo você não ouve uma ministração com esse viés, mas eu não posso ser desobediente à voz celestial, e aquilo que o bendito Espírito de Deus germinou no meu coração, eu vou compartilhar convosco a partir de agora. Então, por bondade, você que tem a Bíblia, abra a mesma no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Mateus, capítulo 25, e o versículo é o versículo de número 41. O Evangelho do Cristo, segundo a narrativa do evangelista Mateus, capítulo 25, e o versículo é o versículo de número 41. Diz a Bíblia, palavras de Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém. Olhando para este versículo, onde ele está conectado, aqui à luz da Bíblia é uma exposição do calendário profético escatológico de Jesus, também chamado o sermão profético. Quando nós olhamos para essa declaração, fica notória que são palavras que ecoaram exclusivamente dos lábios de Jesus. Jesus, onde eu quero dar ênfase hoje, ele vai falar de um ambiente que não é uma lenda, que não é um conto, mas é uma veracidade bíblica, que também você pode chamá-lo de um lugar. Jesus chama este lugar o fogo eterno. Este lugar, o fogo eterno, também é traduzido em algumas outras partes bíblicas como o inferno. E quando Jesus se refere ao inferno como fogo eterno, ele está dando uma referência do ambiente infernal. Além deste ambiente, Jesus vai dar algumas codificações a nós. É que Jesus vai falar que o inferno, ele foi preparado, e neste verbo preparar é sinônimo também do verbo criar. Significa dizer que o inferno não é do diabo, no sentido de proprietário. Logo, o diabo não criou o inferno. À luz da Bíblia Sagrada, o inferno é de Deus, porque foi criado pelo poder exclusivo, totalitário e soberano do Deus dos céus. E Deus, na sua presciência, ao criar o inferno, assim como criou o céu, assim como criou a terra, assim como criou todas as partes aquáticas do planeta Terra,
Deus criou o inferno para duas classes de habitantes. O primeiro habitante para qual o inferno foi projetado, Jesus vai citar dizendo que foi para o diabo. A segunda classe de habitantes para o inferno, Jesus vai se referir aos anjos diabólicos, aos anjos que pertencem ao diabo. A Bíblia também chama de demônios. O que eu quero destacar aqui à luz da Bíblia, segundo a palavra de Jesus, veja se você vê o ser humano como habitante do inferno. Segundo o projeto de Deus, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. É justamente nesta ideia expressa por Jesus que eu vou fazer uma ministração para o seu coração, com a temática dizendo: você não foi criado para o inferno. Isso significa dizer que Deus não projetou nenhum ser humano na sua sabedoria eterna, nos seus conselhos e nos seus desígnios. O projeto original de Deus não consta o homem como um ser habitante do inferno. Quando Deus projeta o inferno, vale salientar que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Haja vista que, quando Deus reúne o seu conselho, o conselho do Deus Trino, que está expresso na Bíblia Sagrada, em Gênesis 1:26, quando o homem vai ser mencionado pela primeira vez na Bíblia, este homem está sendo citado, está sendo pensado, está sendo projetado, está sendo desenhado na mente de Deus. É quando Deus está reunido com seu conselho, ecoa a sua voz e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo fazer está conjugado na primeira pessoa do plural, porque não é só o Pai falando. Aqui tem a voz do Filho, a voz do Espírito Santo, e o conselho do Deus Trino, numa uníssona voz, chega à conclusão que vai fazer um ser vivo, e este ser vivo vai trazer aquilo que a divindade tem, que Deus vai chamar da sua imagem e da sua semelhança. Vale lembrá-los que essa imagem, essa semelhança, não tem nada a ver com o estereótipo biológico. Isto aqui é a essência imaterial do ser humano, que faz parte da totalidade da personalidade humana, que a Bíblia vai chamar de alma e espírito. É isso que nos faz diferente de todas as criaturas criadas pelo Deus dos céus. Haja vista que todas as criaturas, elas com a morte deixam de existir. O único ser vivo criado para viver eternamente, mesmo passando pela morte, é o ser humano. O ser humano é a única criatura feita por Deus, que ele pode estar no solo da lua, ele pode estar no solo do Marte, e ele tem possibilidade de ter contato com o Deus dos céus. O ser humano, ele pode estar dentro da floresta amazônica isoladamente, ele pode estar algemado, os ouvidos tapados, olhos vendados, lábios trancados ou lacrados. Mesmo assim ele se comunica com Deus dos céus, porque o ser humano é o único ser vivente que ele não precisa ecoar a sua voz para falar com Deus dos céus. Ele fala pelo seu espírito. Haja vista que a Bíblia vai ensinar que o Espírito Santo, lá em Romanos 8,
16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o contato que podemos ter com Deus é nosso espírito relacionando com o Deus dos céus. Logo, se Deus é o grande arquiteto e nós somos o design de Deus, exatamente o que Deus fez, e nós somos seres humanos, a única criatura que a Bíblia vai afirmar que é a coroa da criação, nós, à luz da Bíblia, somos a obra por excelência do Deus dos céus, haja vista que todas as coisas que Deus criara, Ele criara com o poder da sua palavra. O ser humano é o único momento que Deus vai se apresentar na Bíblia como olheiro, e a linguagem antropomórfica vai dizer que Deus usou uma porção da terra, e perceptível no texto, Gênesis 2:7, e do pó da terra jogou água, fez uma massa. Deus se faz se revelar como olheiro, e ali Ele vai dar forma a estrutura biológica, e Ele dando forma a essa estrutura biológica e entendendo a revelação antropomórfica de Deus, ao usar as suas mãos, a digital de Deus está impressa em cada ser humano. Além disto, não somente a digital divina, mas algo muito importante, o DNA de Deus está presente na vida do ser humano. Logo, você precisa entender que o projeto original de Deus para você é que você não foi projetado para ser um habitante no inferno, porque você é a criatura, é a obra por excelência do Deus, o Todo-Poderoso. Algo muito simples, mas só você entender biologicamente como cada órgão do nosso organismo estão interligados, e cada um deles depende da funcionalidade para uma expressão funcional saudável do corpo. Você vai perceber que aí está a mão de Deus. Você vai perceber que há uma excelência do divino no ser humano. Isso me garante dizer que você não foi criado para o inferno. Em segundo lugar, você precisa entender que quando Deus projeta o ser humano, Deus não está pensando apenas em uma estrutura biológica. Deus está pensando em um santuário vivo, ativo, móvel e biológico na face da terra. Então, quando Deus projetou o ser humano, Deus projetou o ser humano para que o ser humano carregasse a presença de Deus na face da terra. Você vai visualizar no Jardim do Éden, quando Satanás vai se revelar para tentar o primeiro casal, ele não incorpora no homem, ele vai incorporar numa serpente, porque Deus não projetou o homem para ser habitação de demônios. Deus projetou o homem para ele ser o santuário do Deus vivente na face da terra. Haja vista que Jesus, em João 14:23, ele traz uma dimensão da mente de Deus, quando ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Esse verbo vir pluralizado se refere a Deus Pai, se refere a Deus Filho, se refere a Deus Espírito Santo. É o ser humano carregando o conselho do Deus Trino na face da terra. Outro que vai entender isso é Paulo em 1 Coríntios 3:16 e 1 Coríntios 6:19, que ele vai dizer que o nosso
nosso corpo é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de nós. Antes do primeiro homem ser gerado, e ratificando Coríntios 6,19, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Você já imaginou essa estrutura biológica que veio da terra, Deus decidir que a essência do divino vai para dentro dela? E isso me possibilita dizer que no projeto original de Deus, Deus não projetou para que a sua mente seja uma oficina de Satanás, para que o seu coração seja o quartel-general do diabo, para que no seu espírito e sua alma seja dominada por demônios. O que Deus projetou dentro de você é a sua presença. Logo, quando Deus olha para você, Ele não enxerga apenas uma estrutura biológica, Ele enxerga você salvo por Jesus, o santuário do Deus vivente na face da terra. Sabe por que eu creio que Deus estará aqui? Além de todos os atributos que Ele possui, eu creio que Ele estará aqui porque você está aqui, porque desde o momento que você aceitou Jesus, que você nasceu de novo, que você foi lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus, você deixou de ser santuário de Deus, porque Jesus te salvou, te limpou, te purificou e restaurou o projeto original de Deus, e via o Espírito Santo foi habitar em você. Hoje você é morada de Deus, você é santuário do Espírito Santo, e à luz da Bíblia, o Espírito Santo está dentro de você. Quem testifica que você é filho de Deus é o Espírito Santo. Quem comprova que você é de Cristo, segundo Romanos 8:9, é a presença do Espírito Santo dentro de você. Vós, porém, não estáis na carne, mas está no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A grande credencial que você é de Jesus é você ser habitação do Espírito Santo. O que está mexendo aí dentro de você agora não é demônio, porque você não é habitação de demônio. Algo está mexendo aí dentro de você, provavelmente à luz da Bíblia é a pessoa do Espírito Santo. E a grande prova que você não é morada de demônio, porque uma pessoa que carrega demônio, quando ela sente a presença da manifestação demoníaca, ela fica gelada. Mas quando você percebe o Espírito Santo atuando dentro de você, você não fica gelado, você fica fervendo, sua bochecha fica vermelha, sua alma fica aquecendo. Outro detalhe: quem recebe demônio recebe do solo de baixo para cima, e quem desfruta da presença de Deus tem ele dentro dele e é de cima para baixo. Você é morada do Espírito Santo, logo você não foi criado para o inferno. Outra coisa, quando Deus projetou você, mesmo você carregando a natureza terrena, Deus mostrou para você que você foi criado não para ser cidadão desta terra, você foi criado para ser cidadão dos céus. E eu vou lhe provar isso no projeto criativo de Deus, de Gênesis 2:7. Você vai ver duas partes do ser humano. Você vai ver a parte material e você vai ver a parte imaterial. A parte material veio do pó da terra, significa a nossa estrutura biológica, e Salomão vai dizer em Eclesiastes 2:7 que quando o homem morre, o seu corpo volta para a terra, porque veio do pó da terra, mas o seu espírito não volta para a terra, porque o que nos faz gente, o que nos faz pensar, a faculdade do saber, da razão, da decisão,
perfeição não está no corpo, está na essência incorpórea e material, a essência da personalidade humana, que a Bíblia chama de alma e espírito, de imagem e semelhança. É isso que nos faz ter parentesco com Deus, é isso, o poder de decidir, o poder de ter vontade, o poder de escolher, é isso que nos faz parentesco com Deus, e isso não veio da terra. E preciso dizer algo, já que eu estou afirmando que você não é cidadão da terra, que você é um cidadão dos céus, porque à luz da Bíblia, você não veio da terra, você não é da terra. Deus só usou elementos terrenos para dar estrutura à sua forma humana, porque se Deus fizesse aquele boneco, aquele invólucro, aquela maquete e virasse as costas e não fizesse mais nada, aquilo já estava em decomposição pelo tempo. Mas diz a Bíblia, numa linguagem antropomórfica de Gênesis 2:7, que Deus foi na narina do homem e ele soprou o fôlego da vida. Então de onde ele tirou o homem? Ele não tirou da terra, ele tirou de dentro dele. Então o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem, e você vai ver isso no processo da regeneração, do novo nascimento, porque tanto Jesus quanto João nas epístolas vão ensinar: os nascidos de Deus, os que vêm de Deus, os que saíram de Deus. Você saiu de Deus, então você é filho de Deus. O teu pai é divino, o teu pai é celestial, a tua habitação é celestial, e ele fez uma habitação para você que se chama céu. O inferno não é para você, você não foi criado para o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. E a prova bíblica disso, que o primeiro presente de Deus para o homem não foi uma mulher. O primeiro presente de Deus para o homem foi um jardim, e não uma fornalha ardente. Deus deu um jardim simbolizando o paraíso. Eu criei você não para viver se queimando por toda a vida. Eu criei você para viver no paraíso. Você não foi criado para o inferno. Só que quando você olha para a Bíblia, Jesus não fala de algo lendário, Jesus fala de um ambiente real. E deixa eu lhe dizer algo à luz da Bíblia, segundo Jesus: o inferno não é uma lenda, o inferno não é um mito, o inferno não é um conto religioso, o inferno é um lugar real. Porque Jesus diz que lá tem fogo eterno. Significa que esse fogo não se apaga, é permanente. E preciso lhe dizer, quem acendeu esse fogo no inferno não foi o diabo, foi o próprio Deus. E você precisa entender que o inferno, ele só tem uma entrada, mas o inferno não tem saída. Depois que entrou lá, nunca mais sairá de lá. E o inferno, segundo a Bíblia, é insaciável. Quanto mais tem, mais lugares se abrem. E outro detalhe, você já ouviu uma série de pregações que Jesus, ao ressuscitar, tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno. A chave do inferno nunca esteve na mão de Satanás, porque o inferno não é do diabo. O diabo é apenas um habitante lá. A chave sempre esteve na mão de Jesus. Assim como Jesus exerce domínio no céu, Ele exerce domínio na terra.
chegou lá, ninguém te tira. Eu enfatizo, só tem uma entrada e não tem saída. É uma permanência eterna. Outro detalhe: no inferno não existe misericórdia. No inferno não existe compaixão. No inferno não existe graça. No inferno não existe amor. No inferno existe justiça. E é a justiça de Deus que impera no inferno. O inferno é um ambiente de tormento. Provavelmente você já ouviu uma mensagem, alguém pregando que o diabo vai lhe atormentar no inferno. O diabo não atormentará ninguém no inferno. Ele será atormentado. É Deus que o atormentará, seus demônios e todos os habitantes do inferno. E lá haverá gemidos, mas não haverá misericórdia. Lá haverá ai, mas não haverá socorro. Lá haverá prantos, mas não haverá consolo. Lá haverá ranger de dentes, mas não terá alívio. E deixa eu lhe dizer algo muito mais sério. Não pense que a morte acaba com a existência humana. A morte só destrói, só mata a estrutura biológica. A morte não tem poder de matar a alma e o espírito. E preciso dizer que o ser humano, independente do credo de fé, ele vive eternamente. Existe vida após a morte. O grande segredo não é o debate de vida após a morte, porque a Bíblia ensina isto. O grande segredo é onde esse ser humano viverá após a morte, porque a luz da Bíblia só apresenta dois lugares: o céu e o inferno. E vale lembrá-los que o ser humano no inferno não perderá a consciência. Ele saberá nitidamente, estará cônscio, porque ele está sendo punido, porque ele está rangendo os dentes, porque ele está gemendo. É só você ler a parábola do rico e o Lázaro, terá consciência. E posso até deduzir à luz da Bíblia: estou aqui porque rejeitei a Jesus. Estou aqui porque neguei a fé. Estou aqui porque abusei da graça de Deus. Estou aqui porque eu tratei o amor de Deus de forma leviana. Estou aqui porque tive uma oportunidade para decidir e oferecer a minha vida a Jesus, e eu o neguei. Estará consciente no inferno. E mais, não estará sozinho.
Sabe quem estará contigo, segundo Jesus? O diabo e todos os seus demônios. Estará ali. E a justiça de Deus imperando. E eu preciso lhe afirmar, à luz da Bíblia, que apesar do ser humano ser a coroa da criação, isso não tira a possibilidade dele ir parar no inferno. E à luz da Bíblia, ouça isto: Deus não põe ninguém no céu e nem no inferno, porque Ele criou o ser humano dotado de livre arbítrio. Ele deu o direito de escolha. O ser humano não é uma máquina, não é um robô. O ser humano é gente e tem opção de decidir. Porém, a decisão do ser humano define onde ele passará a eternidade. Porque toda decisão tem as suas consequências. Por que Deus não põe ninguém no céu e no inferno? Ele só coloca a vida e a morte diante do ser humano e dá um conselho: escolhei, pois, a vida para que vivei. Porém, se você optar pela morte, a decisão e a responsabilidade é sua. Chega João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Ele não obriga ninguém a entrar pelo caminho, andar pelo caminho. Ele só se apresenta: eu sou o caminho. Se você quer entrar nesse caminho, é direito seu. Por quê? Porque Deus não quer nenhum de nós se relacionando a Ele por obrigação, por medo do inferno. Ele quer que nós se relacionamos com Ele por prazer, por amor, por liberdade, porque Ele é. E você precisa entender que toda a vida do ser humano é regida pela lei da semeadura. Isso significa dizer que toda a decisão, toda semente que o ser humano plantar na terra, ele colherá. Haja visto o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Paulo ecoa a sua voz e diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. E aqui uma palavra para o Brasil: Deus não é fantoche da sua criação. Deus pegará um por um que está afrontando a sua santidade. Deus pegará um por um que estão banalizando o seu nome. Deus pegará um por um que estão tratando a sua palavra como lixo. Deus pegará um por um que está deformando a sua imagem e semelhança na sua estrutura humana. Deus pegará um por um que está o afrontando, se sentindo Deus de si mesmo, tais como: eu mando na minha própria vida e não devo satisfação a ninguém. Onde estão banalizando o sagrado? Onde estão afrontando e envergonhando o divino? Deus pegará
um por um, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ai desta geração! E posso lhe dizer algo? Esta geração com a qual nós estamos inseridos é pior do que Sodoma e Gomorra. Jesus disse na sua época: se Sodoma e Gomorra presenciasse o que ele estava fazendo, se converteria. Jesus já sinalizou que a sua geração já era pior do que a geração de Sodoma e Gomorra. E a geração a qual nós estamos é pior, muito pior do que uma geração de Sodoma e Gomorra. Mas eu estou aqui debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para anunciar ao mundo: Deus não é homem, Deus não é fantoche, Deus não é brinquedo da criatura humana. Deus é Deus. Ele é amor, sim, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ai, Deus vai pegar um por um. E quando o ser humano rejeita a graça de Deus, ele se torna alvo do juízo divino. Você só está acostumado a ouvir o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas eu vou lhe mostrar uma expressão comportamental de Deus para o ser humano que rejeita a sua graça. E essa expressão está em Provérbios de Salomão, capítulo de número 1 e versículos de número 25 e 26. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisaste a minha repreensão. Próximo versículo. Também eu, Deus falando, me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso terror. Se der tempo, põe o próximo versículo. Vindo como assolação, vosso temor, vindo a perdição, como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Põe o próximo. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Põe o próximo. Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Geração que me ouve aqui, incrédula, pervertida, promíscua, carnal, profana, leviana, adulterar. Se prepare a um Deus santo que se levantará do seu trono e estabelecerá o seu juízo.
dessa geração. Ai desta geração. Ai, ai, ai desta geração. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena amar a Jesus. Vale a pena ter comunhão com Jesus. E só em rápidas palavras: quem serão os habitantes no inferno que já estão com a residência garantida, habitação garantida no inferno? Primeiro deles, a trindade satânica, o diabo, o anticristo, o falso profeta. Todos eles serão lançados no inferno. Além deles, segundo a Bíblia, os demônios. Além dos demônios, a morte. Todos eles serão lançados no inferno. Mas não é somente a trindade satânica, não é somente os demônios, não é somente a morte. Aqui o cerco aperta. Segundo a Bíblia, me ouça, todos aqueles que provaram o dom celestial, que aceitaram a fé, que carregaram a Bíblia, mas nunca viveram a palavra de Deus, que estão na igreja, mas nunca foram igreja, estão adaptados ao evangelho, mas nunca nasceram de novo, apenas cantam, mas não adoram em espírito, em verdade. Tem o seu nome escrito no livro da igreja local, mas nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Segundo a Bíblia, esses que provaram o dom celestial, eles estão profanando o sangue da aliança. Eles estão fazendo algo que não faz parte do plano original de Deus, que é crucificar Jesus novamente. A Bíblia diz que Jesus só morreu uma só vez, mas uma pessoa que prova o dom celestial e se desvia, ela está crucificando Jesus novamente. E ela está profanando o Espírito da graça. O que a Bíblia chama esses? A Bíblia chama esses de desviados. A Bíblia diz que é o cão voltando ao vômito. A Bíblia diz que é a porca lavada voltando à lama. E numa linguagem de parábola de Jesus, são as virgens loucas que passaram o tempo todo chamando de Senhor, mas Ele nunca foi Senhor na vida delas. E quando o noivo chegar, elas têm os compradores de azeite, porque elas vivem de comércio, elas não oram, elas compram o milagre, elas querem tudo à base do dinheiro, mas quando a trombeta tocar, elas vão bater. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, e Ele vai responder de dentro: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. O verbo conhecer significa: eu nunca tive relacionamento com vocês, eu não conheço vocês, eu não tive intimidade com vocês, eu nunca estive na presença de vocês, mas eu preguei no meu nome, mas sem a minha autorização, mas eu profetizei sem a minha unção, mas eu estive na tua casa, mas você nunca foi o meu santuário. Apartai-vos de mim.
Eu estou dando uma pausa porque eu sei que quando eu estou ministrando a presença de Deus vem. E a presença de Deus veio exatamente agora. E eu não posso ser um empecilho para você desfrutar da presença de Deus. E eu estou dando uma pausa para que ela se espalhe entre nós. E você desfrute da presença de Deus agora. E para você não pensar que é coisa de homem, vai ser por fileira, por camada. É para a primeira, para a segunda para a terceira para a quarta para a quinta para a sexta, até chegar a última fileira embaixo da galeria, vai subir, vai pegar o pessoal da galeria e será, olha, de fora a fora, lado a lado, a presença de Deus domina este ambiente agora. Aguardem alguns segundos e vejam o que a presença de Deus vai fazer entre nós. Eu não vou mandar você dar glória a Deus, eu não vou mandar você dar aleluia, porque você não foi criado para o inferno. No inferno não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia. E também não vou mandar você dar glória a Deus, porque glória a Deus e aleluia não é mania, não é costume, não é invenção de assembleano e de Assembleia de Deus. Glória a Deus e aleluia é um idioma, é uma melodia, é um hino, é um cântico, é uma adoração que existe dentro do céu. E se você é cidadão dos céus, não tenha medo de aleluia, não tenha medo de glória a Deus. Não rejeite o aleluia, não rejeite o glória a Deus. Não se espante com barulho, porque no céu tem barulho. A voz dele é como voz de trovão, e a nuvem da glória de Deus domina este ambiente agora. Pessoas do seu lado agora vai começar a adorar a Deus com toda a força da alma. Vai ter pessoas que vão dar brados de línguas estranhas. Como vai ter pessoas que vão ser quebrantadas, coração contritos, vão se prostrar no solo na presença de Deus. Como vai ter pessoas que vão gemer com o gemido do Espírito Santo na alma. Mas hoje eu estou lhe dizendo que a nuvem da glória de Deus, da presença de Deus, está dominando cada metro quadrado deste santuário. Onde estiver um fiel, ali estará a nuvem da glória de Deus. Onde estiver um servo sedento, ali estará a nuvem da presença da glória de Deus. Onde tiver um filho, uma filha temente, ali estará a nuvem da glória de Deus. Onde tiver uma pessoa faminta pela presença de Deus, ali estará a nuvem da glória de Deus. A partir de agora ela domina este ambiente. Vai, Jeová, vai, Jeová, vai, Jeová, vai, Jeová, vai, Jeová, vai, Jeová, vai, 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 vai.
Ouça-me. À luz da Bíblia, o caminho para a eternidade, Ele vai dar em 2 destinos. A Bíblia vai chamá-lo de céu e inferno. E a minha grande pergunta para você hoje: qual é a tua escolha? Qual é o teu desejo? Céu ou inferno? E você precisa entender que para chegar no céu, não, a prata não proporciona, o ouro não proporciona, ao diamante não proporciona. O Senhor Deus sacrificou o seu Filho Jesus, o único Filho unigênito, o amado do Pai. Ele ofereceu como oferta na cruz do Calvário, por amar você. E Ele ofereceu Jesus, porque o teu lugar não é no inferno. Ele sacrificou Jesus, porque o teu lugar não é no inferno. Jesus morreu na cruz, porque o teu lugar não é no inferno. Jesus foi sacrificado para uma expressão máxima do amor de Deus. A voz de Deus ecoando na cruz, dizendo: eu te amo, eu te criei para o céu. Você é meu, você é minha, você é minha propriedade, porque o meu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, derramou o sangue puro, o sangue carmesim, e pagou alto preço para resgatar a tua vida do inferno. Jesus é o resgatador da vida humana do inferno. Jesus é o resgatador da vida humana do inferno. Se coloque em pé e olhe para mim aqui agora. O lar celestial, que Jesus chama em João 14:2, a casa de meu Pai, há muitas moradas. Foi criado esse lar para você. E você precisa entender que as portas, ou na verdade a porta da graça que te leva a este lar, está aberta. E tem preparado uma grande festa para te receber quando você reconhecer que você não foi criado para o inferno, e sim para o céu. Hoje, olhem todos para mim aqui, por favor. Eu concluo hoje dizendo, numa palavra direta, bíblica, profética: ouça-me, você só vai para o inferno a partir de hoje, se você quiser. A porta da graça está aberta.